A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que vão estar vendo esse vídeo através das redes sociais, né? Aqui, pastora Tatiane, para quem não me conhece, estou me apresentando, pastora Tatiane falando. Quero compartilhar algo com os irmãos que Deus colocou no meu coração, ardeu no meu coração sobre isso, né? De toda segunda-feira está trazendo um momento de palavra. Como que seria isso, pastora? O Senhor me deu como tema tarde de segunda-feira com Deus, porque o primeiro é para Ele. Nós vamos entregar a Ele a segunda-feira, o nosso primeiro dia da semana, e reconhecer que sem Ele nada nós podemos fazer. Então, toda segunda-feira, por volta de 3 horas da tarde, eu vou estar gravando esse vídeo, né? E por volta das 4 horas, compartilhando com os irmãos, né? Foi isso que Deus falou ao meu coração. E eu sei que esse projeto nasceu no coração de Deus e que Deus ele pode sim fazer com que esse vídeo, esses momentos de palavra, chegue até as pessoas necessárias, né? Hoje, no primeiro dia desse projeto lindo, maravilhoso que nasceu no coração de Deus, nós vamos falar sobre a fé necessária, né? Colocando como subtema, me ajude na minha pouca fé. Quantas pessoas, né, meus irmãos, passam por momento de dificuldade e tem dificuldade em reconhecer que não tem fé, ou que às vezes a fé está pequena, né? Existe pelo menos, meus irmãos, 3 tipos de pessoa. Aquela que passa por uma dificuldade para ela, ó, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Ela já se acostumou com a situação e para ela tanto faz. Ela não toma nenhuma decisão, nenhum posicionamento para que a situação que ela está passando se resolva. Existe ainda o segundo tipo de pessoa, que é aquela pessoa que ela até está cansada, ela até diz, olha, eu realmente me cansei dessa situação, mas ela descansa quando chega a noite, ela deita, ela levanta, ela continua cansada e ela também não se posiciona. E ainda um terceiro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que ela já se cansou e ela não suporta mais aquela situação que ela está vivendo. E ela tomou uma decisão de sair daquela situação que ela está enfrentando, né? E hoje nós vamos falar sobre a fé necessária. Eu acredito que seja um tema extremamente necessário nós falarmos sobre isso, né? E aprendermos juntos sobre isso. Nós vamos ler na palavra do Senhor, já estou com a minha Bíblia aqui em mãos. Nós vamos lá ler em 2 Reis, né, no capítulo 4. Nós vamos ver o que é que nós podemos aprender com esse texto na palavra do Senhor. Se os irmãos estiverem com a Bíblia e quiser abrir para me acompanhar na leitura, os irmãos podem ficar à vontade. 2 Reis, capítulo 4. Aqui fala do profeta Eliseu aumentando o azeite da viúva. Nós vamos ver no decorrer aí da ministração o que nós podemos aprender com essa história. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Versículo 2. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me, o que é o que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Verso 3. Então disse ele, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Verso 4. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Verso 5. E ela foi, se trancou com seus filhos, eles lhe traziam as vasilhas e ela a enchia. Verso 6. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse ao seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Verso 7. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, o qual lhe disse, vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, tu e teus filhos,
vivei do resto. Está aí a palavra do Senhor, soberano Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra, que o Senhor nos apresentou para meditarmos sobre ela nessa tarde, que o Senhor nessa tarde abra o nosso entendimento e que a nossa fé, ela venha ser fortalecida nessa tarde de comunhão, tarde de palavra junto com os meus irmãos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, direciona tudo que vai ser falado aqui nesse vídeo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que é que nós podemos aprender com esse texto? Essa mulher, essa viúva, ela tinha um grande problema para resolver, certo? E quem não tem problema, quem não tem uma situação difícil, né, meus irmãos? Acredito que todos têm algum tipo de situação difícil para poder resolver. E o que é que essa mulher fez? Ela toma uma decisão, né? Ela vai até o profeta. Então, a primeira atitude dela, imagino que ela estava na condição ali daquele tipo de terceira pessoa que não suportava mais a situação que ela estava vivendo. E essa mulher, ela toma uma decisão, porque qual que era o problema dessa mulher? Ela era viúva, além de ser viúva, ela tinha dívidas para pagar, e os credores estavam querendo tomar os seus filhos para poder pagar ali a dívida do marido, que o marido deixou. Então essa mulher, ela tinha um problema grande para resolver. E ela teve que se posicionar com uma decisão. Quantas pessoas às vezes têm um problema, está passando por uma situação difícil e ela ainda não se posicionou, ela ainda não decidiu, ela ainda não teve um momento de ação. Então o que é que nós podemos aprender com essa mulher? O que é que ela fez primeiro? Ela tomou uma decisão, né? Talvez nós tenhamos orado diante da situação que nós estamos enfrentando, nós já oramos, já jejuamos, já subimos monte, já fizemos campanha, mas talvez nessa tarde Deus está trazendo uma orientação, você já fez tudo isso, mas qual foi a sua decisão de ação? Porque quando a gente fala sobre oração, tem o oração, orar, entregar para Deus o que Ele pode fazer, Ele vai fazer, e tem também a nossa parte que compete a nós fazermos, né? Então a atitude dessa mulher foi de decisão, indica uma ação, é enfrentar o problema que nós estamos passando de frente, reconhecer que o problema de fato existe e pedir uma orientação para Deus, para nós então traçarmos um plano, uma decisão, tomar uma decisão diante do problema. E o Senhor pergunta para nós, em cima desse texto, o que nós temos, o que é que aquela mulher tinha, o que é que aquela mulher tinha diante da situação difícil que ela estava enfrentando. O profeta Eliseu pergunta para ela, o que é que você tem? E ela responde que só tinha uma botija de azeite. E o que é que nós temos para apresentar para Deus diante do problema que nós estamos enfrentando, né? Porque às vezes o que nós temos pode ser insuficiente para nós, mas se nós pegarmos o que nós temos, às vezes a fé que está pequena, se nós apresentarmos isso diante do Senhor, diante da dificuldade que nós estamos passando, aquilo pode ser suficiente para Deus, porque Deus não precisa de grandes coisas para Ele agir diante de um problema que nós estamos enfrentando. Nós vemos também como exemplo na palavra do Senhor no livro de Marcos, estou aqui com o meu computador também aberto, nós vemos também no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 14, o pai de um menino endemoniado, em algumas traduções lunáticos, que ele tinha um problema, uma situação também para resolver, e ele toma uma atitude. Ali naquela época, Jesus, ele estava operando grandes milagres, fazendo prodígio, operando curas, e os seus discípulos também. E fala que esse pai, o pai desse menino, que esses demônios pegavam esse menino, lançavam ao chão, lançavam ao fogo, esse menino era atormentado por esses demônios, e esse pai já cansado, já não suportando mais essa situação, ele resolve levar essa criança até Jesus. Ele leva essa situação até Jesus, mas ele não encontra Jesus, porque Jesus ele estava em um retiro espiritual, buscando, orando no monte, se consagrando, e ele vê ali os discípulos, uma multidão de pessoas, e ele leva o seu filho até os discípulos, mas os discípulos não puderam expulsar esses demônios desse menino, desse filho deste homem. E Jesus ali naquele momento ele está descendo daquele monte, ele vê aquela multidão de pessoas, aquela aglomeração de pessoas, e Jesus chega logo perguntando o que estava acontecendo. E esse pai desse menino já cansado, já não suportando mais aquela situação,
Ele aproveita a oportunidade. Então, o que é que esse pai tem? Esse pai tem uma decisão e essa decisão gerou nele uma ação, porque ele não suportava mais aquela situação. Então, ele leva aquela situação até Jesus e ele fala para Jesus: Senhor, se tu podes fazer algo, tenha de misericórdia e tu faças. E o Senhor, ele devolve a responsabilidade para o pai do menino. Então, muitas vezes, diante da situação que nós estamos passando, o Senhor vai devolver a responsabilidade para nós, a responsabilidade de nos posicionarmos, a responsabilidade de tomarmos uma decisão em relação à dificuldade que nós estamos enfrentando. Jesus, ele faz assim, ó, ele reposta a pergunta para o Pai, ele fala assim, ó: se tu creres, tudo é possível ao que crê. E o pai desse menino terrivelmente endemoniado, ele chora diante da situação. E ele fala: Senhor, eu creio, me ajude na minha falta de fé. E é exatamente dessa forma que nós temos que nos comportar diante de Deus, diante da situação que nós estamos enfrentando. Né? E aí depois o que aconteceu? O Senhor resolveu a situação, essa demanda desse pai. E aquele menino, ele foi curado. E o Senhor Jesus fala ali dentro desse texto de Marcos 9, ali a partir do versículo 14, que os discípulos não puderam expulsar aqueles demônios exatamente por causa da falta de fé, né? Então, meus irmãos, a fé ela é extremamente necessária, né? E você diante do teu problema? O que é que você tem feito? Será que nós estamos terceirizando o nosso problema para alguém resolver e nós não estamos tomando nenhuma atitude? E o que mais nós podemos aprender em cima do texto que nós lemos em 2 Reis, capítulo 4? E o que o profeta disse para ela fazer? O profeta deu uma orientação para ela. Nós aprendemos também que sempre quando nós apresentarmos um problema que nós estamos passando a Deus, Deus nunca vai nos mandar para casa de mão vazia. O Senhor, ele dá para nós, ó, instrução através da palavra de Deus. Nós temos a palavra. Na palavra de Deus tem resposta para tudo. Quando nós lemos e não conseguimos entender, nós podemos pedir para Deus que o Senhor venha nos dar um discernimento. Ele pode usar a própria palavra, ele pode enviar alguém para nos trazer uma resposta, alguém para nos dar uma orientação da parte dele, mas o Senhor não nos deixa de mão vazia. É impossível nós clamarmos a Deus e ele não nos dá um direcionamento. Então, quando essa viúva, ela toma essa decisão de ir até o profeta, esse profeta que representava ali a vontade de Deus, o direcionamento de Deus, não despede essa mulher de volta para casa de mão vazia. Então, eu quero te dizer nessa tarde que o Senhor também, quando você apresenta a sua situação diante dele, ele também não vai te mandar para casa de mão vazia. Ele vai sim te dar um direcionamento sobre o que você tem que fazer diante do problema. Para aquela mulher viúva, o profeta falou para ela: ó, toma muito vasos emprestado, entra para tua casa, fecha a porta e vai derramando azeite de um vaso para o outro. E foi necessário dessa mulher uma atitude de obediência. Muitas vezes nós apresentamos o problema diante do Senhor e o Senhor nos dá um direcionamento, mas nós não obedecemos. E o Senhor está dizendo que nós temos que obedecer, a fazer assim como essa mulher fez, porque ela teve uma atitude de decisão, ela apresentou a situação diante de Deus, ela teve uma ação, apresentou a situação diante de Deus, ela recebeu uma orientação, ela teve fé na orientação daquele profeta que representava a voz de Deus, a vontade de Deus, e ela obedeceu. E às vezes obedecer é difícil, né, irmãos? Às vezes é difícil obedecer, mas sem obediência a gente não tem como tomar posse do nosso milagre, porque foi necessário aquela mulher ter fé, e depois ela obedeceu o que o profeta pediu para ela. Ela obedeceu exatamente o que o profeta tinha falado para ela. Ela entrou para dentro da casa dela, pegou as vasilhas e através da fé o azeite foi sendo multiplicado e ela foi enchendo aquelas vasilhas, né? Então isso é muito importante, além de nós termos que decidir diante da situação, nós temos que levar essa situação diante de Deus, mostrar para Deus o que nós temos diante daquela situação e receber um direcionamento da parte dele, né? E também tem uma outra coisa que é muito importante, que essa viúva fez depois que ela recebeu o cumprimento dessa promessa, desse milagre na vida dela diante do problema que ela estava enfrentando.
foi o ato de gratidão. Às vezes nós oramos tanto para Deus, pedimos tantas coisas para Deus, e quando nós recebemos, nós não temos coragem de voltar para trás para poder agradecer. E essa mulher, depois que ela recebeu o teu milagre ali, né, através do direcionamento do profeta Eliseu, depois que os vasos estavam todos cheios, ela volta até o profeta Eliseu e ela fala para o profeta Eliseu o que tinha acontecido. E o profeta Eliseu fala para ela, né? Fala para ela, olha aqui o que o profeta fala para ela. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Quando essa mulher ela teve essa decisão de voltar para agradecer, mostra que ela teve gratidão diante daquela situação. E quantas pessoas às vezes têm uma situação difícil, está passando por um momento difícil, faz campanha, faz propósito, entrega diante de Deus, recebe ali o teu milagre e aí depois não volta para agradecer àquele que fez, àquele que liberou o cumprimento da promessa ou liberou o seu milagre. O Senhor também nos chama a atenção nessa tarde para nós termos um sentimento dentro de nós de gratidão, para que nós venhamos pedir para o Espírito Santo gerar esse sentimento de gratidão em nós. Eu estava meditando, irmãos, estudando também acerca de fé, de cumprimento de promessa, analisando algumas promessas que o Senhor tem para nós. E na minha pesquisa eu vi que na Bíblia tem em média, não é um número exato, em média 8.000 promessas, né, como um número aproximado. E eu quero aqui falar rapidamente nesse vídeo sobre 10 promessas, mas que só tem efeito se nós praticarmos o que diz a palavra. Nós não é só ler a palavra, é praticar o que diz a palavra. Nós vamos aprender aqui hoje também sobre promessas condicional e promessa incondicional. O que é, pastora, promessa condicional? Promessa condicional é aquela promessa que nós temos aqui, ó, na palavra de Deus. Nós temos essas promessas na palavra de Deus, mas essa palavra é condicional. Depende de uma resposta humana, de uma resposta nossa, de arrependimento, de fé, de decisão, de ação, de obediência. Então, promessa incondicional é que para acontecer depende de uma resposta nossa, de uma resposta humana. A promessa de Deus ela já foi feita, mas tem uma condição para nós tomar posse dessa promessa. E nós também vamos aprender o que é promessa incondicional. O que é, pastora Tatiane, promessa incondicional? Promessa incondicional é aquela que Deus prometeu e Ele vai cumprir independente de nós fazermos ou não, de nós termos ou não algum tipo de resposta. Vamos dar um exemplo de promessa incondicional. Nós temos a promessa da vinda de Jesus. Ele vai vir. Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Independente das nossas atitudes, Ele vai vir para buscar a igreja dele, né? A igreja do Senhor. Ele vai voltar, o Senhor Jesus vai voltar. É extremamente nós também falarmos da volta de Jesus. Ele vai voltar. Isso é uma promessa incondicional, que não depende das minhas ações. Ele é fiel e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Então, promessa incondicional, né? Vamos ver aqui nesse vídeo alguns tipos de promessa. Primeira promessa que eu quero falar sobre ela, né? Promessa de vida eterna. Está lá em João capítulo 3, verso 16, que diz exatamente assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para mim, essa é uma das promessas mais importantes, promessa de vida eterna, né? Porque tudo que nós vivemos aqui nessa terra, nessa vida aqui, é passageiro. E o que tem que ser maior do que isso, que é maior que isso, que é passageiro que nós vivemos aqui nessa terra, é essa promessa de vida eterna, essa promessa de eternidade. É o que vai acontecer quando o nosso corpo voltar para o pó, quando tudo isso passar. É essa promessa que o Senhor tem para nós, promessa de vida eterna. Então eu listo essa primeira promessa que eu estou falando sobre ela como uma das promessas mais importantes que nós temos da parte do Senhor. A palavra do Senhor também nos diz que aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Em Hebreus também, no capítulo 11, no verso 6, diz também sobre a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus.
E a palavra do Senhor também nos diz que o justo viverá pela fé. Nós podemos e devemos sim nos preocupar com as coisas da terra. Afinal, nós vivemos nela. E nós não somos daqui, mas nós temos conta para pagar, nós temos filho para cuidar, para educar, para ensinar. Nós temos sonhos que nós podemos lutar por ele, né? Mas nós também temos promessa de vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Mas o que nós não podemos fazer é sobrepor a promessa de vida eterna a essas outras promessas. Porque para mim, eu creio que para os irmãos que estão ouvindo esse vídeo, a promessa mais importante também é a promessa de vida eterna. Quando tudo isso passar, para onde nós iremos? Aonde nós iremos morar? Aonde nós iremos estar? Né? Eu acredito que é na Nova Jerusalém, com o Senhor. Amém? Vamos falar sobre uma outra promessa. Está lá em Mateus 28, 20, que é uma promessa que ele não nos deixa só. Está escrito assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Né? Jesus estará conosco todos os dias, ele não nos deixa só. Ele nos ensinou, né, na tua palavra, ele se entregou por nós, teve morte de cruz, ele se entregou por nós, através dele nós recebemos essa promessa de vida eterna. Né? Depois que ele ressuscitou no terceiro dia, ele teve um tempo ali com os discípulos, ficou 40 dias ali na terra, ele ensinou algumas coisas para os discípulos, e ele nos deixou uma promessa de nos enviar o Espírito Santo. Em Atos 2 acontece a descida do Espírito Santo e cumpre a sua promessa, e ele não nos deixa só em nenhum momento. Se nós entendêssemos de fato essa promessa, fazer coisas simples no nosso dia a dia, como ir ao mercado, deveria ser tão santo como ir à igreja. Por exemplo, ir à academia, deveria ser tão santo como ir à igreja. Porque se nós temos esse entendimento que sempre o Senhor está conosco, nós iríamos nos comportar de forma em valorizar a presença dele conosco, porque nós não estamos só. Às vezes, quantas pessoas, né, se sentem só, e às vezes chega até a dizer, eu não tenho amigo, não tenho em quem confiar, estou me sentindo sozinho. Mas hoje, nessa tarde, o Senhor está dizendo para nós que ele nunca nos deixa só, que ele está conosco agora nessa tarde. Às vezes você pode estar ouvindo esse vídeo aí sozinho, não tem mais ninguém aí junto com você, mas o Senhor está dizendo para ti, você não está sozinho. Ele faz habitação dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós. Antes de Jesus vir, a presença de Deus habitava numa arca. Mas depois que o Senhor Jesus veio e entregou o seu sangue por amor a cada um de nós, agora a presença de Deus habita dentro de nós. Nós somos templo e morada da presença do Espírito Santo. Então eu quero te dizer nessa tarde, o Senhor habita dentro de você, ele está contigo. Toma posse dessa promessa tão preciosa e não se sinta só. O Senhor está dizendo para nós nessa tarde, eu estou contigo. Seja qual for a sua situação, onde que você tenha que ir, o Senhor é contigo. Vamos falar sobre mais uma promessa. Promessa de paz. Está lá em Filipenses 4:7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós também podemos tomar posse nessa tarde dessa promessa de paz, né, na situação em que nós vivemos nesse mundo. Quantas pessoas não estão tomando posse dessa promessa, né? Pessoas que às vezes estão em momentos de aflição, de angústia, de desespero, de ansiedade, de medo, de depressão, né? Então, se você está passando por alguma situação como essa, o Senhor está me dizendo aqui, falando ao meu coração, para eu falar para você que nós temos promessa de paz. O Senhor nos deixou promessa de paz, assim como o salmista Davi escreveu, se eu não me engano, no Salmo 4, que ele deitaria e logo ele pegaria no sono, porque ele sabe que ele cria. Davi era um homem que ele estava ali sujeito a qualquer hora ele ter que sair para enfrentar
batalha, porque ele era um homem que estava ali à frente de batalha, era rei em Israel ali, e ele liderava batalhas, lutas. A qualquer momento ele tinha que pegar ali a sua espada e lutar, ou a qualquer momento o inimigo também poderia invadir ali o seu arraial, mas mesmo assim ele escreveu na palavra do Senhor, no Salmo 4, eu vou me deitar e eu vou pegar no sono, porque ele sabia em quem ele cria. Mesmo que ele tivesse problema, ele sabia que a situação que ele estava enfrentando, ele não ia vencer com a sua própria força, ele ia vencer com a força do Senhor, e era por isso que ele deitava e dormia. Mas e nós? Será que no nosso momento de dificuldade nós podemos fazer como Davi no Salmo que ele escreveu? Nós podemos dizer, eu tomo posse da promessa de paz nessa tarde? Será que nessa tarde nós podemos abrir a nossa boca como boca profética e declarar, eu tomo posse da palavra de paz sobre a minha vida e sobre a vida da minha família, e mesmo que eu esteja enfrentando algum tipo de problema, de situação difícil, eu tomo posse dessa paz. Vamos tomar posse dessa paz que está na palavra de Deus? Eu digo, como pastora Tatiane aqui nessa tarde, eu tomo posse, Senhor, da paz que o Senhor pode nos dar, da paz que o Senhor nos deixou como promessa. Amém, meus irmãos? Vamos falar sobre mais uma promessa, né? Promessa de provisão e de suprimento. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz assim, meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que é isso, pastora? Promessa de provisão e de suprimento, né? Que em tudo que precisamos, o Senhor vai nos suprir, mas é uma promessa de suprimento nas nossas necessidades, não é uma promessa de provisão financeira. É uma promessa de provisão para o básico, ele irá suprir as nossas necessidades diárias. Ele pode também dar prosperidade na área financeira, mas essa promessa é promessa de provisão, de necessidade. O Senhor, ele não vai nos deixar sem a provisão necessária. Às vezes, nessa tarde, você pode até pensar assim, mas a pastora Tatiane está falando sobre essa promessa, mas eu oro a Deus sobre algo que eu pedi e ele não me dá. Mas o Senhor não vai dar tudo que nós pedimos para Ele, porque muitas vezes nós pedimos coisa que nós ainda não estamos preparados para receber. Que às vezes as nossas mãos estão assim, ó, os nossos dedos estão abertos, e Ele pode derramar essa bênção que nós estamos pedindo e nós não vamos suportar, segurar essa bênção. Então, se o Senhor não deu aquilo que você está pedindo, talvez seja porque você ainda não está preparado para receber aquilo. Mas o Senhor está dizendo para nós, eu não vou deixar o meu povo, o meu filho, a minha filha mendigar um pão. Eu vou dar para ele o necessário. O que eu estou dizendo aqui não é que nós vamos ter tudo que nós queremos, não. Essa promessa não é nesse sentido. Essa promessa é que Deus vai nos dar o que nós precisamos. O que nós precisamos, o Senhor não vai nos deixar faltar. Amém? Eu quero falar sobre mais uma promessa, que é promessa de sabedoria. Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, que diz assim, ó. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e será-lhe dada. Quem pratica a palavra de Deus, recebe de Deus a promessa de sabedoria. Nós podemos lembrar ali de Salomão, né, quando ele clama ao Senhor e o Senhor pergunta para ele o que ele queria, e ele fala que ele queria sabedoria para poder conduzir aquele povo, porque ele sabia que não era uma tarefa fácil, e o Senhor dá a ele a sabedoria, o Senhor reconhece ali a intenção do nosso coração, né? E quantas vezes nós pedimos algo para Deus, mas a nossa intenção ela não é boa, né? E o Senhor analisa a intenção do nosso coração. Antes de nos conceder algo que nós pedimos, Ele olha a intenção do nosso coração, né? Ele olha para dentro de nós, Ele sabe o que se passa nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Ele sabe para quê, exatamente para quê que nós estamos pedindo aquilo para Ele, como que nós vamos usar, né? E fala a palavra do Senhor que depois que Deus deu sabedoria para Salomão, Salomão foi um homem muito rico, um dos homens mais ricos daquela época, um dos reis mais ricos daquela época,
né? Então o Senhor tem promessa para nós de sabedoria. Às vezes eu não sei como me comportar, eu não sei o que fazer diante de uma situação que eu estou passando, mas o Senhor está dizendo que Ele tem sabedoria para nós, que nós podemos nos apresentar para Ele e pedir para Ele sabedoria diante da situação. Tem muitas promessas ainda que nós poderíamos discorrer sobre ela, e eu vou falar aqui sobre mais uma ou duas promessas. Promessa de proteção, está lá em Salmos 91:11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Nós também na palavra do Senhor temos palavra e promessa de proteção. É uma ordem de Deus para guardar aqueles que obedecem e praticam a tua palavra. Nós seremos guardados por Deus e isso é maravilhoso demais. Pensa, é você sair para ir para o seu trabalho e você ter a certeza que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Nós podemos usar a autoridade da palavra e clamar todos os dias e falar: Senhor, eu tomo posse dessa promessa de proteção e eu clamo a Ti que o Senhor dá ordem aos Teus anjos para me guardar nos meus caminhos. Irmãos, é maravilhoso demais a palavra do Senhor. É maravilhoso demais nós conhecermos as promessas de Deus, porque se nós conhecermos as promessas de Deus, irmãos, se nós começarmos a entender a palavra de Deus, a nossa fé ela começa a ser aumentada. Nós temos também aqui em Romanos 12:2, promessa de transformação, que diz assim, ó: e não sejais conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Promessa de transformação. Nossa mente, os nossos pensamentos podem ser renovados. Que nós venhamos nessa tarde pedir ao Senhor: Senhor, renova a minha mente, Pai. Renova os meus pensamentos. Que eu não venha, Paizinho querido, viver segundo a ótica deste mundo, mas segundo a ótica e a vontade de Deus para a minha vida. Porque nós temos essa promessa de transformação na presença de Deus. Nós temos promessa de crescimento espiritual na presença de Deus. Nós temos muitas promessas. Eu quero falar só sobre mais uma, que está lá em Jeremias 17, no verso 7 e 8, que diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se preocupa e nem deixa de dar o seu fruto. Olha que promessa mais maravilhosa para nós, meus irmãos. Olha que promessa mais tremenda, mais sobrenatural. A promessa que está em Jeremias capítulo 17, que diz: bendito, feliz é o homem que confia no Senhor, que coloca a tua confiança no Senhor. O Senhor nos compara como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes ali no ribeiro. E quando vem a situação difícil, quando vem o calor, quando vem as lutas, as nossas folhas vão permanecer verde, e no ano da dificuldade, no ano da sequidão, nós não vamos deixar de dar fruto, porque nós estamos enxertados na presença do Senhor, porque nós confiamos no Senhor, nós não confiamos em homem, nós não confiamos na força do nosso braço. Nessa tarde eu creio, pelo poder da palavra de Deus, nós estamos tomando uma decisão de confiar no Senhor, e que se a nossa fé estiver pequena, nós vamos pedir para que a nossa fé seja aumentada, porque Deus também tem poder para aumentar a nossa fé, meus irmãos. Deus tem poder para aumentar a nossa fé. Deus tem poder, Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é soberano, Deus é rei, Deus é Senhor dos senhores, não existe causa impossível para o nosso Deus. Eu quero orar com você no final desse vídeo. Eu não sei qual é a situação difícil que você está enfrentando. Eu não sei qual é a situação que você chegou num ponto que você já não suporta mais essa situação. E que você está dizendo aí: eu não suporto mais, pastora Tatiane, essa situação. E eu quero orar contigo nessa tarde. Eu quero ser boca profética sobre a sua vida, sobre você que vai ver esse vídeo nas redes sociais. E eu quero clamar ao Senhor. Eu quero clamar a Deus junto com você. Quando você estiver vendo o final desse vídeo, você pode fechar os seus olhos e você pode clamar junto comigo. Eu posso não saber a situação que você está enfrentando, mas o Deus que nós sabemos, o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós sabemos quem Ele é, Ele sabe a situação que cada um de nós enfrenta.
Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar agora, vamos entregar as nossas situações diante do Senhor, as nossas vidas, o nosso decorrer de semana diante da presença do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, aqui nessa tarde junto com os meus irmãos, Pai, que vão ver esse vídeo, Pai, eu não sei em qual horário meus irmãos vão ver esse vídeo, mas Senhor, eu não sei qual situação difícil meus irmãos estão enfrentando, mas eu quero aqui diante da Tua presença, Pai, nessa tarde levantar um clamor de oração, Pai, em prol daquelas pessoas que às vezes não têm fé, em prol daquelas vidas, Paizinho querido, que às vezes a fé tá pequena, Pai, às vezes ela não tem força mais, Paizinho querido, para levantar, Paizinho querido, para buscar socorro, mas diante do Senhor nós temos socorro, nós temos promessas do Senhor de transformação, de ajuda, de proteção, de provimento, Pai, de provisão, e nós nessa tarde nós queremos tomar posse dessas promessas do Senhor para as nossas vidas, Pai. Eu quero aqui, Paizinho querido, orar por essas vidas que vão estar vendo, Senhor, esse vídeo através das redes sociais. Que o Senhor vai de encontro, Pai, a cada vida, a cada irmão, Senhor, nessa tarde. Que aquele que está fraco, Senhor, aquele que não consegue, Paizinho querido, tomar uma decisão. Que o Teu Espírito Santo possa ajudar, que o Senhor possa ir de encontro à situação dessa vida, Pai. Que o Senhor desperta o Teu povo, Pai. Que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor nos perdoe na nossa pouca fé, e que se nós não estivermos tendo fé, Senhor, diante da situação que nós estamos enfrentando, que o Senhor possa nos socorrer, que o Senhor possa nos ajudar, Paizinho querido, nos dê a fé, Senhor, necessária nas nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, nessa tarde tenha de misericórdia do seu povo, tenha de misericórdia de mim, tenha de misericórdia da minha família, Senhor. Nos ensina a confiar em Ti, nos ensina a tomar posse das promessas do Senhor, nos ensina a tomar posse dessa promessa que está em Jeremias 17, Pai, que é bendito o homem que confia no Senhor. Nos ensina a confiar no Senhor, nos ensina a entregar as nossas dificuldades no Senhor. Paizinho querido, nessa tarde, Senhor, eu entrego a minha vida, Pai, entrego a minha família, entrego a vida dos meus irmãos, Pai, que estão vendo esse vídeo, Pai, diante da tua presença, Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude na nossa pouca fé, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. A graça e a paz, meus irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja sobre você e sobre a tua família. E até a próxima segunda-feira. Graças a Deus.